Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 21. Obrigado, meu irmão, pela água. Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. O texto, vamos seguir essa versão que está aqui na igreja. O texto diz assim, partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas à casa de Israel. Então chegou ela e o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ele porém respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Podem tomar os vossos assentos, por favor. Agradecer a Deus por essa noite, por nós estarmos aqui na casa do Senhor, reunidos, adorando ao Senhor. Agradecer ao nosso líder, Bispo Oídio José do Carmo, Pastor Samuel, Pastor Eliseu, pessoas que tem me ensinado desde o primeiro dia que eu adentrei nessa igreja. Sentimos a ausência da Bispa Neuza, né? Ela também é uma mãe na nossa vida, né? Aos meus amigos, pregadores, itinerantes, mestres, muito bom estar com vocês. Queridos, antes de eu entrar na carta, Bispo, tem uma família que está mudando para cá hoje. Cadê o Elker e a sua esposa? Elker, fica de pé. São do Mato Grosso, da Vila Rica, AD Madureira. A carta de mudança eles mandaram para mim por telefone, mas aí está fechada a secretaria. Mas na terça-feira nós vamos ler a carta de mudança. Sempre quando eu vou no Mato Grosso, eles me recebem na casa deles. Muito obrigado, Elker, Camila, pela amizade. O filhinho está na aula, né? Que Deus abençoe, pode assentar. Muito bom. O Paulinho também, lá de Porá. Paulinho, fica de pé aí, você e sua esposa. Paulo, pastor, Bispo, aquele frigorífico que tem a caminho da sua fazenda é dele. Já vendeu vaca? Então desculpa, vocês já conhecem, pode sentar. Achando que eu estava fazendo a boa recepção, já é amigo antes de mim. Ei, Paulinho, hein? Queridos, olha que história interessante. O primeiro versículo que nós lemos, a Bíblia faz uma expressão, né? Partindo Jesus dali. Jesus estava em Israel e ele resolve ir para as regiões de Tiro e Sidom, como diz o evangelista Mateus e o evangelista Marcos. No 7º capítulo também do Evangelho de Marcos, no capítulo 7, nós recebemos e encontramos a mesma história. A Bíblia fala que agora eles saem de Israel e vai para a região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom são cidades litorâneas. E são cidades que até hoje existem, né? Fica na costa marítima do Líbano, Sidom e Tiro. A Bíblia fala que ali uma certa mulher, não dá nome, né, pastor Eliseu? A cananeia não tem nome. A cananeia tem título. Mateus fala que ela é cananeia. Mas Marcos vai falar que ela é grega e de nascimento sírio-fenício. Então ela é árabe, se veste como grega, com tradições culturais, e ela adora deuses cananeus, os mesmos deuses lá de Josué, quando Josué pergunta para o povo: quem vocês vão servir? E a Bíblia fala que essa mulher está com um problema na sua casa. Sua filha, de aproximadamente 8 anos de idade, passa por um problema de possessão demoníaca, e nada e ninguém consegue resolver. E realmente, sem Jesus, nada consegue resolver problema de demônios. Vou pegar a palavra do bispo que deu hoje à tarde aqui na nossa reunião. A gente faz uma libertação total. Esse negócio de ficar expulsando um demônio por vez, a gente vai passar o resto da vida expulsando. Uma legião, nós falamos, em nome de Jesus sai, e essa legião com 2.000 demônios tem que sair no nome poderoso de Cristo Jesus. Só que essa mulher, lá no Oriente, ela não tinha esse entendimento. Marcos vai falar que Jesus, ao entrar em uma casa, ele não queria ser encontrado, mas não pôde evitar. Por quê? Porque a fama de Cristo, por tudo que ele fez, por todos os seus feitos, corria ao redor de Israel e ao redor de cada nação ali ao redor. Então uma mulher ouve que lá em Israel tem um profeta, mas ela não pode ir lá.
Interessante isso, né? Não é, Khaled? Por que ela não pode ir lá? Porque ela adora deuses cananeus, porque ela é árabe. Ela não podia ir naquele território de Israel. Interessante como isso ainda reincide hoje, né? O bispo com as suas viagens para Israel, o pastor Samuel, eles sabem. Tem árabe dentro de Israel, mas não pode vir um outro árabe de fora morar em Israel. Aqueles que estão em Israel são documentados e são policiados 24 horas, mas não pode vir ninguém de uma outra nação querer fixar renda, residência, ainda mais libaneses. E Jesus vai lá. E aí quando ele entra na cidade, a mulher começa a gritar, né, agonizada. Imagina, o termo miseravelmente endemoniada, NH, né, se vocês pararem para perceber. Então quer falar que tem um ninho de demônios sobre a vida daquela menina. A mulher grita por Jesus por socorro. E a Bíblia fala que Jesus não responde palavra alguma a ela. Mas os seus discípulos, chegando ao pé do Senhor, falaram: Senhor, manda ela embora, que ela vem gritando atrás de nós. Os discípulos temeram. Mas o que eles temeram? A hostilidade do lugar. Sendo judeus, entrando em território árabe, eles imaginaram que a mulher gritando chamaria a atenção de toda a população local. E eles vendo que aqueles homens eram judeus pelas suas vestimentas, não seriam hostis. Então os discípulos estavam mais preocupados com a sua segurança do que com a mulher. Os discípulos estavam mais preocupados com o seu bem-estar do que com o bem-estar da mulher. Eles não ouvem o problema, eles ouvem a mulher gritando. Eles não sabem o que a mulher está passando, eles apenas estão ouvindo o que ela está gritando. Senhor, manda ela embora. Manda, e a mulher gritando, pedindo socorro para Jesus, e os discípulos, que é uma extensão do corpo de Cristo ali representado, dizendo para mandar ela embora. Aí Jesus olha para ele e fala assim: olha, o meu papel é socorrer as ovelhas perdidas. É quem está clamando, é quem está desesperado, é quem está agoniado, é quem está desesperado, é quem não encontra esperança em nada mais nessa terra, e aí entende que eu sou a única esperança, e eles depositam a sua fé e a certeza em mim. É por isso que ela está gritando. Ela está gritando porque ela pede e está precisando de socorro. Meses atrás eu estava no Tocantins, numa pequena cidade, ministrando. Um dos maiores empresários daquela cidade visitava a nossa igreja lá. E ele foi num culto que eu estava ministrando e pediu para o pastor para me buscar no hotel na segunda-feira, porque ele queria conversar comigo. De bom grado o pastor disse: ele pode ir. Ah, mas eu queria só que ele fosse, só o Khaled. Pastor, tudo bem. O pastor me preocupa. Pastor, sem problema algum, faço visitas lá em Goiânia. E aí esse homem, sentado na mesa do seu escritório, ele tem uma grande empresa, é o maior gerador de empregos da região. Ele disse: pastor, eu amo a Assembleia de Deus, só que lá tem um problema. Falei: qual? Vocês gritam demais na Assembleia de Deus. Você nunca parou para ouvir o povo gritando? Falei: toda hora eu ouço o povo gritando na minha igreja. Pastor, na hora do louvor o povo gritando, na hora lá que está pregando o povo gritando. Aí eu tento entender por vezes a mensagem e não consigo, porque eu sou um homem racional. Eu entendo se eu concentrar. Um grito tira a minha concentração. Um grito faz eu perder a linha do raciocínio, tanto da canção quanto da palavra. Aí ele perguntou para mim: Deus não é onisciente? Deus não é onipresente? Se Ele sabe o que eu vou dizer, para que eu tenho que gritar? Se Deus está lá no culto, no meio da igreja que vocês dizem, eu não preciso gritar, basta eu conversar. O senhor está me ouvindo? Falei: estou. Eu preciso gritar para falar com o senhor? Falei: não, o jeito que o senhor fala, eu consigo ouvir. Então se eu não preciso gritar, por que vocês gritam lá na igreja? Se Deus está lá no meio do culto, conversa, igual eu estou conversando com Ele. Era um questionamento dele com a nossa igreja. E eu disse a ele: o senhor tem filhos? Eu tenho um neto de 8 anos de idade. Falei: imagina um neto, como que é o nome dele? Davi. Imagina um neto caindo na piscina da sua casa e se afogando. E aí o neto grita, o seu neto gritando por socorro, o seu filho gritando por socorro, e daqui um pouco, você correndo pela casa, você encontra o seu filho dentro da piscina afogado, praticamente morto. Você tira o seu filho da piscina e coloca e faz os primeiros socorros e ele não produz vida. Você faz massagem cardíaca e não vem vida. Você faz todo o procedimento e não vem vida. Você coloca o seu filho no carro porque não dá tempo de chegar o bombeiro.
E aí você chega no hospital com seu filho no colo. Imagina você chegando no hospital com seu filho no colo, você olha para quem te atende e fala assim: oi, tudo bem? Meu filho está aqui morrendo nos meus braços. Tem como chamar alguém para socorrer ele? Ele falou: pastor, o senhor é doido? Eu falei: por quê? Como que eu vou chegar no hospital falando com o meu filho morrendo? Não, peraí, mas a enfermeira não está lá te ouvindo? Tá, então para que você vai gritar com quem está te ouvindo? Ah, é porque é um caso de vida ou morte. Ah, então você entendeu o que a gente faz na igreja. Como assim? Está tudo dando errado lá fora, e a gente lá na igreja gritando, desesperado para que Deus conserte nossa casa. Nada está dando certo, a gente está lá na igreja gritando para Deus nos ouvir. Ele está lá, mas a dor é maior do que a minha ética, a minha alma grita por socorro, porque os meus dias são tenebrosos e o meu coração sangra, e eu tenho que gritar para ele entender o tanto que está doendo. Pastor mandou uma mensagem há 10 dias atrás. O que o senhor fez com ele? Foi nada. Ele não para de gritar agora na igreja. Ele fica aqui gritando glória a Deus, aleluia, o tempo todo no culto, não deixa ninguém. É tradição nossa. Olha Jesus, o pentecostal do tempo. Está lá a mulher gritando, os discípulos: não, a gente não quer ouvir o grito da mulher. Jesus disse: eu amo ouvir grito de gente desesperada. Eu amo ouvir grito de gente que está pedindo socorro. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Ele ouve o bramido, ouve lágrimas, mas também ele ouve o clamor de um socorro. Ele ouve o socorro de um perdido. Aí Jesus fala a mensagem central para os discípulos: eu vim, senão para as ovelhas perdidas. A mulher ouve, e quando ela ouve, ela se sente uma ovelha. É isso que nós fazemos aos domingos, às terças. Proclamamos nas quintas uma mensagem do evangelho. Proclamamos aquilo que pode salvar, aquilo que pode libertar, aquilo que pode curar. Essa é a mensagem cristocêntrica, a mensagem da salvação, que perdoa pecado, que escreve o nome no livro da vida. Quando a mulher ouve, Bispo Oídes, ela muda a forma de abordagem dela. Ela não grita, ela chega, ajoelha e adora. Ela está gritando por socorro para a filha. Senhor, a minha filha. Mas agora, pastor Samuel, quando ela chega, ela fala: Senhor, me socorre. Porque o problema não é só minha filha. O problema também sou eu. Não é só minha filha que tem um problema de possessão demoníaca. Sou eu que ainda não encontrei o Salvador da minha alma. Eu não vim buscar apenas ajuda para minha filha, mas também eu me ajoelho diante de ti para buscar ajuda para mim mesma. Quantas vezes você vem representando alguém da sua família, como aquele centurião que chegou: Senhor, o meu funcionário está com um problema. Jesus falou: então vamos lá. Não, basta uma palavra que o Senhor diga, que eu levarei para minha casa o milagre do meu funcionário. A mulher chega e adora, falou: Senhor, me socorre. Aí Jesus usa uma linguagem cultural para falar algo para a mulher e para os discípulos. Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Por que Jesus fala isso? Por que hoje o Bispo Oídes usou o exemplo de Pedro, pescador de peixe, para falar sobre a quarta parte da dracma que deveria pagar o imposto? Simples. Jesus usa a cultura do sujeito ou do cidadão para falar com ele. Jesus não ia falar para Pedro ir lá e fazer uma tecelã. Ele não é artesão. Então Jesus fala: Pedro, vai lá e pesca, porque com o fruto do seu trabalho tu pagará o imposto. Então quando ele pesca o peixe, Jesus está falando assim: ó, você continuará pagando imposto, mas o que vai gerar o imposto? O fruto do seu trabalho. Você é o pescador de peixe. Então Jesus usa a linguagem cultural para falar com a gente. Ele falou assim: ó, não é bom eu pegar o pão dos filhos. Quem quer filhos? Israel. E quem quer cachorrinho? O povo ao redor. No dialeto árabe, esse termo, na Bíblia árabe que eu tenho lá em casa, diz assim, ó: Mabaditam shuri lakaleb. Não é uma expressão, pastor Eliseu, pejorativa. A palavra kalab, isruiri, está dizendo animais de estimação. Então Jesus está falando assim, ó: vocês que estão ao redor de Israel são os cachorrinhos à mesa. E quem senta na mesa, os judeus, é o que tem por direito comerem um pão.
E Jesus está usando a lei. Jesus não está indo contra a palavra, ele está usando a linguagem cultural para falar do evangelho. Não é o que diz em João? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim nunca mais será fome. Então ele usa uma linguagem cultural para lidar com a mulher e para falar com os discípulos. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo. O que é deitar? Colocar no chão. A mulher, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Interessante essa expressão. Jesus usa pão e ela fala migalha. Jesus em nenhum momento usa o termo mesa. Quem usa mesa é ela. Ela fala o nome de um móvel e ela fala o nome daquilo que Jesus sugere ser o pão. Ela fala migalha. Ela está dizendo para Jesus: independente da fração do pão, há milagre nele. Independente da quantidade do pão que o Senhor me der hoje, há milagre na migalha. Independente da quantidade do que o Senhor queira que eu leve para casa, eu vou receber o que eu vim buscar aqui. Ou seja, o pão e a migalha são a mesma essência. Se você come o pão, se você come a migalha, você recebe a mesma parte daquilo que Deus tem para nós. Simples. Se eu perguntar para uma criança de 8 anos, elas estão na aula, o que tem nesse copo? Água. E se eu perguntar para elas o que vai diminuir na quantidade, se eu beber água, eles vão falar só a quantidade. Porque a essência do produto composto nesse copo não vai alterar independente da quantidade. Já diz isso a química. Então ela está dizendo para Jesus: o pão não é feito separado da migalha. A migalha na forna do padeiro não é feita, é feito tudo junto. Então a mesma essência, a mesma quantidade de produto, a mesma mão que faz o pão é a mesma mão que tem a migalha. O mesmo poder que tem no pão é o mesmo poder que tem na migalha. Então se o Senhor me der a minha migalha, eu levo para casa o que eu vim buscar aqui nessa noite. Jesus olha para a mulher e fala: mulher, que fé é essa? Os discípulos estão mandando você embora. A cultura sua não permite que você converse comigo sendo judeu. E agora você grita por socorro. Você se ajoelha e pede socorro. Como não te ajudar? Olha o que Jesus faz com a mulher. Os discípulos mandando você embora. A cultura do teu povo e do meu não permite que homem converse a sós com mulher. Você é de uma outra nacionalidade. Você me aborda como um profeta, mas a segunda abordagem sua não é mais como profeta, é como salvador. Você pedia socorro por sua filha, agora você está pedindo socorro por você. Como não atender o seu clamor e o que você veio me pedir aqui nessa noite? Como não ouvir o seu coração que sangra pela sua filha, mas também a sua alma que anda sem vida? E aí Jesus falou assim: seja feito isso para contigo como tu desejas. E o texto diz: e desde aquela hora sua filha ficou sã, curada, restaurada, liberta. E a mulher voltou para casa com Cristo na vida. Ela voltou com o quê? Com a certeza que a salvação havia chegado no lar dela. Eu estava sentado aqui do lado do pastor William e do lado do pastor Adilson. Recebi uma mensagem 3:05. Pastor, o senhor tem agenda hoje? Me socorre. Eu não estou bem. E hoje é Santa Ceia na minha congregação. Eu estou aqui, vou mostrar para o pastor Eliseu e o pastor Samuel depois. O senhor pode me socorrer? Eu falei assim: não posso. Porque hoje eu vou ministrar na minha igreja. O bispo já te escalou? Eu falei: não, vai me escalar. Quem me escalou foi o Espírito Santo. Ele vai me escalar. Quando chegar lá, ele vai apontar para mim. Ele ou o pastor Samuel falou assim: Carlos, você vai pregar hoje. E eu vim porque ele me chamou para ir. Eu falei: não, porque de manhã meu pai me ligou. Eu nem vim na EBD hoje, falhei. O meu pai me ligou e falou: filho, bom dia pai. Pai do Senhor Jesus, pai do Senhor Jesus. Eu estava aqui orando, loucura, né, irmão? Não é vocês que estão nos visitando. O pastor Samuel fez uma prévia. Filho, eu estava aqui orando por você. E Deus vai te usar hoje. E eu não falei para o meu pai que eu não tinha agenda. Eu falei: pastor Lincoln, fiquei calado. E aí meu pai disse assim para mim: eu lembro quando eu estava no Líbano e nós perdemos a sua irmã Sâmia. Eu tinha uma irmã de 5 anos de idade chamada Sâmia, que foi ceifada do meio de nós por vários motivos, mas o maior deles é a guerra.
E eu olhei para a cara do meu pai naquela manhã de junho de 93 e vi o desespero do meu pai a perder uma filha no meio de uma guerra. A última coisa que eu imaginava era que eu fosse ser brasileiro, vir morar no Brasil. E se não bastasse vir morar no Brasil, a última coisa que eu jamais imaginava é que um homem muçulmano, não só eu, mas como toda a minha família, nós teríamos oportunidade de conhecer Cristo. Porque do lado de cá, bispo, e o senhor vai muito em Israel, o guia judeu não diz boas coisas nossas. E do lado de lá, o guia árabe não diz boas coisas sobre os judeus. Até hoje é sem encrenca. Então, do lado de lá, das montanhas, das colinas de Golã, era a minha casa. Então meu pai, meus avós apontavam para Israel e diziam: olha, aquele povo ali não é um povo bom. Aquele povo ali é um povo que não respeita a gente. Eles falam sobre um Deus, mas esse Deus deles é falso. Fala sobre Jesus, mas é uma invenção esse Jesus deles. Se alguém um dia te falar sobre o cristianismo, meu filho, mate ele, se você tiver uma arma na mão. Aí a gente vem para o Brasil, Bispo Oídes. Morar em Uberlândia, lá onde meus pais moram hoje. Aí Deus faz uma mulher maranhense, sai lá do Maranhão, da cidade de Açailândia, com uma mensagem poderosa. Deus disse para ela: Almerinda, levanta e vá para uma terra que tu não sabes onde é, porque estou trazendo uma família de onde você nem imagina que são, para testemunhar para eles o meu nome. Aquele caminhão para ao lado da casa dos meus pais em Uberlândia, desce aquela família de crente. Ela chegou e procurou uma Assembleia de Deus, procurou alguns irmãos. Eu tenho uma missão. Qual é? Pregar a palavra para os meus vizinhos. E todo mundo já conhecia a gente, pastor Antônio. Você é doida? Esse povo aí, eles matam crente. Você vai sozinha, nós não vai lá evangelizar esse povo com a senhora, não. Onde a senhora está com a cabeça? Dona Almerinda, a senhora chegou agora do Maranhão, a senhora não chega toda empolgada assim, não, calma. E ela diz: a voz do que me chamou é maior do que a voz dos que querem me parar. A voz de que me trouxe lá do Maranhão é maior do que das vozes que querem fazer eu desistir. Ela chega para a filha dela e diz: Laine, o que o povo árabe gosta de comer? Eu tenho que entrar nessa casa aí. Aí ela vai lá no computador e fala: mãe, esse não come dobradinha, não come buchada de bode e não come essa. Não adianta não. Aqui está quibe cru, trigo, charuto, mãe, abobrinha. Já que comida estranha desse povo. Mas minha filha, eu preciso entrar nesse lar. 10:30 da noite, irmãos. Todos os dias a dona Almerinda estava com a sua mão estendida na porta da minha casa. Eu vou falar mais uma vez, não para que você glorifique, para que você entenda o projeto que Deus tem na sua vida. Todos os dias aquela mulher assembleiana estava 10:30 da noite na porta da minha casa dizendo: Deus, salva essa família. Eu não sei como e não sei de que forma, mas o Senhor me trouxe do Maranhão, porque o Senhor disse que tinha um projeto e essa família conheceria o teu nome através da minha vida. A filha dela falou: mãe, eles gostam de beber café. Ah, pastor Eliseu, garrafa térmica na mão, bateu lá no portão de casa, morando 2 anos ao redor de casa, nunca tinha entrado. A minha mãe sai lá de fora, eu e minha irmã na escola, meu pai trabalhando. Oi vizinho, eu trouxe café. A minha mãe lá de dentro: café? Pode entrar. Café na mesa. E a dona Almerinda com maranhês, que é a língua mais perfeita que tem no Brasil, é do Maranhão, irmão. Português sem jeitão.
Não é, pastor? O senhor vai muito lá, o português mais perfeito do Brasil é o maranhense, de São Luís. Aí daqui um pouco está lá. Tudo bem? Bem. A minha mãe custando falar o português, eu e minha irmã ensinando para ela. Tudo bem, minha mãe? Bem. E aí, mas o que mais? Está tudo bem? Está tudo bem. Eu trouxe café para a senhora, põe café. Minha mãe, tu gole de café para dentro. Café é muito doce, porque o café árabe não se coa. O café árabe não se coloca açúcar, então é um café muito forte. A dona Almerinda lá, minha mãe, tudo custando tomar o café dela, minha mãe pergunta: por que seu café é tão doce? É porque é um café que tem Jesus. Sabe por quê? Aí olhou para minha mãe, apontou para a garrafa térmica. Sabe por que seu café é amargo? Porque é um café sem... Porque toda vida que tem Jesus é uma vida, e toda vida sem Jesus é uma vida. A minha mãe levantou o ouvido, como é que é? Jesus na garrafa térmica? Como é isso? Amanhã eu te mostro. No outro dia, 20 de setembro de 2004, a dona Almerinda chega na casa de um muçulmano, com uma Bíblia na mão e a garrafa térmica na outra. A minha mãe, café! Minha mãe abre o portão e olhando na mão dela o livro que é proibido para que todo muçulmano leia. Garrafa térmica e a dona Almerinda abre a Bíblia. E a minha mãe de olho na garrafa e de olho na Bíblia. E a dona Almerinda, eu posso ler para a senhora o Evangelho? Eu posso ler para a senhora aquilo que diz a Bíblia Sagrada a respeito de Jesus? A minha mãe falou: se eu levantar da mesa é porque meu marido chegou. Se eu der um pulo para cima, você sabe que você tem que fechar, porque o meu marido não aceita. Tá bom. Primeiro dia, Mateus 1. Segundo dia, Mateus 2. Terceiro dia, Mateus 3. Quarto dia, Mateus 4. Quinto dia, Mateus 5. Sexto dia, Mateus 6. Minha mãe no sétimo dia, opa, pode parar. Amanhã a senhora não precisa mais trazer o café não. A dona Almerinda encolheu o corpo na cadeira. Uma senhorinha de 1,52 m. Está indo embora. Dona Elissara, a senhora me desculpa. Não, deixa o seu café lá na sua casa. E amanhã a senhora só traz Jesus, porque esse assunto de Jesus é melhor que café. Traz só esse Jesus. Escute. Isso, posso aplaudir o Senhor se for para o Senhor. Daqui um pouco, a minha mãe está lá. Dona Almerinda, oi. Eu tive um sonho. Um sonho? Sim. Um homem andava comigo por uma campina verde, de casas exuberantes, de lugares muito bonitos. Eu nunca tinha visto um lugar tão bonito e um aroma tão perfeito. E aí eu perguntei para esse homem, que eu não vi o rosto dele: por onde nós estamos andando? Que caminho é esse que minhas pernas têm percorrido? E que campo verde é esse que eu nunca vi na minha vida? E aquela voz dizia para mim: este é o lugar que eu tenho preparado para você e pela sua família. A minha serva está pregando para você a minha palavra, e através dela você virá morar neste lugar. A dona Almerinda: ué, então a senhora quer receber Jesus como Salvador? Como que é receber Jesus como Salvador? A dona Almerinda chega lá na igreja e fala assim: pastor, a muçulmana virou crente, quer batizar. O pastor falou: como é que é? Eu vi uns irmãos aí dizendo que não adiantava. Lembra dos discípulos? Senhor, manda ela ir. Jesus falou: não, eu vim foi para ela. Eu vim salvar foi ela. Eu vim aqui, eu saí lá de Israel e vim até Tiro e Sidom por causa dessa mulher. Deus trouxe a minha casa lá do Líbano para o Brasil para a gente fugir da guerra? Não, para nós experimentarmos a paz que excede todo entendimento humano. A paz que quebra jugo, a paz que quebra cadeias, a paz que liberta, a paz que restaura, a paz que salva, está sendo anunciada nessa
noite. Você pode estar em depressão, opressão maligna. Aqui é o lugar de ser liberto, salvo e restaurado. Essa igreja tem um dono, e esse dono derramou um sangue precioso na cruz do Calvário. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe quem converte? Minha mãe. Eu olho para minha mãe, eu vejo a minha mãe com os olhos brilhando. Tirou a roupa de luto, porque o evangelho entrou naquele lar. Alcançou aquilo que é impossível. Hoje eu ando pelo Brasil pregando a palavra e dificilmente eu conto testemunho. Esse dia um homem falou assim para mim: eu odiava quando eu via os muçulmanos no Oriente Médio fazendo aquelas maldades para cristão. Mas hoje, vendo o Senhor aqui, na minha igreja, pregando, testemunhando quem Cristo é, falando da palavra, eu vou aprender a orar por eles. Eu aprendi a amá-los. Eu falei: mãe, o que aconteceu com a senhora? Por que os seus olhos estão brilhando? A minha mãe: meu filho, e a Khalid, você não pode saber disso hoje. O medo de eu falar alguma coisa para o meu pai. Porque quem que é o espião na casa de um pai muçulmano? O filho. O filho, na cultura árabe, na cultura judaica, quem que é o espião do pai? O filho, o primogênito. Meu pai dizia: filho, o que sua mãe comprar, me fala. Se vir alguém fazer cobrança na minha casa, você fala. Se chegar alguém aqui com um livro preto na mão, você me fala. Esse povo não pode entrar em casa não. Eu falei: sim senhor pai. Mas quando eu olhei para o meu pai, quando eu olhei para minha mãe, e lembrei do que o meu pai me dizia, como que eu ia denunciar minha mãe se eu queria aquilo que ela estava vivendo? Como é que eu ia denunciar para o meu pai aquilo que era vida na vida da minha mãe? Como é que eu ia falar para o meu pai aquilo que eu queria experimentar na minha vida? Longe de mim isso. Eu queria saber, eu perguntava: mãe, o que é isso que a senhora está vivendo? Você ainda vai saber, hoje você não pode. Mãe, todo dia eu chegava: mãe, que dia que eu vou saber o que é que a senhora está vivendo? Chegou o dia. Hoje pode ser o seu dia aqui nessa noite. Para todo mundo chega o dia. Não é assim com Bartimeu? Bartimeu estava lá sentado na porta da cidade. Jesus passou, ele não pensou duas vezes, ele gritou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher saindo, a viúva de Naim saindo da cidade, com o filho morto no caixão, o marido já enterrado há semanas. Jesus chegou para ela: não chores. Interessante, pastor Eliseu, que Jesus fala primeiramente para ela: não chores, antes de ressuscitar o filho. Vou falar de novo. Era mais fácil Jesus ter ressuscitado o filho, falar: agora você não precisa chorar mais não, seu filho está vivo. Não. Porque primeiro era a cura pessoal, para depois a cura familiar. Primeiro era a cura na alma daquela mulher, a confiança, para depois ela ver o milagre na casa. E o mais interessante é que o menino levanta conversando. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O teu milagre, aquilo que estava morto será um milagre vivo. Ele vai sair daqui falando, igual o menino saiu de lá falando. Ele levantou, não calado, ele saiu de lá testemunhando. Não é o que Jesus faz com o leproso? Ó, eu vou te curar, mas você fica calado. A Bíblia fala que na hora que Jesus virou as costas, ele já saiu anunciando aquilo que Jesus havia feito nele, a ponto de Jesus não conseguir entrar na cidade, tamanha era a multidão por causa do milagre. Milagre falante. Que trem louco é esse, né? Do cristianismo, que palavra poderosa. Meu próximo esboço é milagre falante. Jesus ressuscitou o menino: fala com a sua mãe. Ele falou com a mãe e a mãe se emocionou. Pastor, e o senhor? E eu encerro. Eu cheguei em casa um dia, minha mãe não estava. Tinha levado a minha pequena irmã do meio, que sobreviveu, a Emily, Khaled, Emily e Samia. Somos 3 irmãos.
A Samia se foi, ficou o Khalid e a irmã Emily. Aqueles que me seguem na rede social sabem tanto que eu sou familiar, sempre minha família está lá presente. Do lado, quando eu chego em casa, do lado do meu Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, lá estava a Bíblia Sagrada. A minha mãe tinha deixado um pequeno cartão, escrito assim: Ya Khalid, Shufi Hon Maktub, ou seja, veja o que está escrito aqui. Quando eu peguei a Bíblia, ela tinha marcado o cartão que ela tinha deixado escrito em Isaías 43, do versículo 1 ao versículo 5. Os meus olhos desciam sobre o texto, a ponto de não conseguir mais manter-me composto, porque eu não entendia como que o Alcorão, durante 20 anos da minha vida, nunca havia falado comigo. E agora aquele livro que era proibido pelos muçulmanos de nós de lermos, como que esse livro agora, eu levantei a Bíblia e disse assim: e Deus, quem é o Senhor? Se o Senhor for o Deus dos muçulmanos, continue calado comigo, não precisa falar nada, eu vou ter a certeza que o Senhor é o Deus dos muçulmanos. Mas se o Senhor for o Deus dos cristãos, aquilo que o Senhor fez na vida da minha mãe, e aquilo que o Senhor me permitir te ouvir, eu quero ouvir o Senhor, eu quero te ver, eu quero ter a certeza que o Senhor é um Deus verdadeiro. A minha mãe chega, queridos, a minha mãe chega com minha irmã do médico, minha irmã tinha dado uma inflamação de garganta, ela melhorou, minha mãe pegou a Bíblia, como ela sempre fazia, enrolou no lenço, e escondeu por causa do meu pai. 3 semanas depois, estava eu dormindo, 9:30 da manhã, eu me levantei como se alguém tivesse me acordado, sentei na lateral da minha cama, dobrei o meu corpo sobre as minhas pernas, e uma história veio sobre mim. Me lembrei do Líbano, de quando nós chegamos aqui no Brasil, bispo, nós não tínhamos dinheiro, não sabíamos falar a língua, e quem não tem dinheiro, não sabe falar o idioma, não come. Passamos fome. A última cena que veio na mente foi aquela que eu tinha lido a Bíblia pela primeira vez. Foi a última cena, não veio mais cena na minha mente. A minha mente ficou branca, e eu senti que tinha alguém no quarto. Quando eu abri os meus olhos, lá estava aquele homem. Suas vestes resplandecentes, ele não podia caber no quarto, porque o quarto não continha o seu tamanho. Sobre os seus tornozelos, a marca dos cravos da cruz. E eu me levantei e me ajoelhei. E perguntei: quem é o Senhor? Quando eu dei conta de abrir os meus olhos, a mão dele sobre mim, com a marca dos cravos no punho. E ele dizia: eu sou Cristo Jesus, o Filho de Deus. Eu vim responder a sua oração. Eu sou Deus dos cristãos, morri na cruz do Calvário por amor a ti. Foi por causa da tua oração que fizeste a mim que eu vim aqui te responder. Vai, Anás. E eu dizia: eu dizia: Jesus Cristo, o Messias, eu lhe amo muito, eu sempre quis conhecê-lo. E ele dizia para mim: meu filho, até breve, eu volto para te buscar. Aquela claridão no quarto, naquele quarto que estava opresso por causa do islamismo. Eu saí do quarto e encontrei a minha mãe chorando comigo. A dona Almerinda vai lá na igreja: pastor, o filho também virou crente. A voz dos que nos chama é maior do que a voz dos que tenta nos calar. Não se preocupe, a voz que te chama é maior do que as vozes que tentam te calar, diz o Senhor. Rabaia Makanoa Pakanuia Banás.
O meu pai não aceita a minha decisão. Manda eu embora de casa. Filho meu é muçulmano, não é cristão. Filho meu não pode ser muçulmano, cristão. É uma ofensa, é uma vergonha. Se você me ama mais, se você ama esse Jesus mais do que eu, vai embora. O caminho da rua é sua casa. Eu fui embora. A dona Almerinda ouvia os gritos do meu pai me gritando e me amaldiçoando. A dona Almerinda já tinha falado com o pastor falou assim: não, se foi Deus que falou com a senhora, aquele menino vai ser expulso de casa, a senhora pode trazer ele para a igreja, que nós temos um quarto esperando ele. A dona Almerinda, quando ouviu meu pai gritar, ela sabia que Deus estava cumprindo aquilo que ele havia dito para ela. O primogênito será expulso por amor ao meu nome. Escute, eu fui denunciado pelo meu próprio pai. Meu nome é Khalid al-Saif. O meu nome foi mudado no Líbano. Hoje eu não entro mais no Líbano, por causa da minha decisão. O pastor Marcivon e o pastor Brenner estavam lá em Israel, na viagem anterior. Bispo, ele estava com um jordaniano, um guia. E o Brenner falou assim: eu tenho um amigo libanês. Ele mostrou o Líbano para os pastores. Eu tenho um amigo libanês, ele é crente, ele é pastor. Quê? Mentira. Falou que o guia parou todo o trajeto. Falou para o Brenner: não existe. A pergunta final do guia para o Brenner: o pai dele não mandou matar ele, não? Porque aqui a gente mata filho que se converte ao cristianismo. O Brenner falou assim: o pai dele mandou matar ele. Só que ele está vivo lá no Brasil. E eu termino. Pastor, e seu pai? 10 anos depois de crente, meu telefone toca. Meu pai pede para que eu volte para casa. Sentado na mesa, o meu pai me pergunta, na frente da minha mãe e da minha irmã: quem é esse Deus que te ensina a falar bem do que fala mal de você? Quem é esse Deus que te ensina a abençoar o que te amaldiçoa? Quem é esse Deus que está te ensinando tantas coisas? Outra coisa, o hospital ligou aqui e disse que você estava entre a vida e a morte, e agora você está vivo na minha frente. Quem é esse Deus? A extensão da palavra lá em Açailândia refletiu naquele dia, 2015, lá na cidade de Uberlândia. A promessa e a profecia que Deus tinha falado para a dona Almerinda refletiu lá na cidade de Uberlândia. Eu me levantei da mesa e disse: esse Deus, Ele é Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Ele não veio para julgar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Silêncio na mesa. Uma mãe crente, uma irmã que estava se tornando crente, e um pai muçulmano, de 75 anos de vida, 75 anos no islamismo. Silêncio na mesa. Esse homem se levanta da mesa, se ajoelha na mesa, olha para mim e pergunta: o que me é necessário fazer para que eu me converta e esse Deus seu seja o meu Deus? O que é necessário eu fazer para que eu me torne cristão como você se tornou? Há milagre no pão, mas também há milagre na migalha. Há milagre na palavra de Deus nessa noite. Fique de pé no seu lugar. Bispo, posso? Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que Ele chegou aqui. O mesmo Deus que trouxe a minha família do Líbano, trouxe você aqui nessa noite. E Ele quer te promover a salvação, escrever o teu nome no livro da vida.
Não importa a sua fé, não importa os anos que você está afastado, não importa o que você fez até entrar essa porta, o que importa é o que Ele vai fazer aqui nessa noite. Você que precisa, nessa noite, às vezes você está visitando na galeria, você está aqui embaixo afastado, você que nessa noite precisa tomar a decisão de receber Cristo como Salvador. A coisa mais linda é quando meu pai me liga e fala assim: meu filho, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Khalid, o seu testemunho é tremendo, é que vocês não conhecem o meu pai. Você que precisa de Jesus hoje, você que precisa tomar a sua decisão por Cristo, você que precisa voltar aos caminhos do Senhor, o convite está feito. Você que precisa se reconciliar, deixa eu ser insistente. Você que precisa hoje tomar a decisão de escrever o seu nome, de reconciliar com o Senhor. Você que precisa ter a certeza da salvação, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Olha ao seu lado, vê se é alguém que você convidou, vê se é alguém que você trouxe. Às vezes ela está tímida, às vezes ela está constrangida de vir. Alguém na galeria que precisa vir a essa frente e receber Cristo como Salvador. Vem, pode vir. Seu nome hoje será apagado no livro da vida. Vem uma vida ali, ó, vem. Vem, você que precisa hoje entregar a sua vida a Jesus, sai do seu lugar, vem uma moça. Eu sei que tem mais pessoas que precisam vir. Sai aí da galeria, desce aqui embaixo, sai aí do meio da igreja, vem. Vem, o Espírito Santo de Deus está te chamando, vem. Vem, vem, vem. Eu tenho 2 minutos, 8h50 eu tenho que devolver o microfone para o meu presidente. Sai do seu lugar e vem. O Senhor quer escrever o seu nome no livro da vida? Vem, pode vir, o seu nome hoje é escrito no livro da vida, vem. Pode vir, tem pessoas que precisam tomar essa decisão. Você não pode voltar para casa sem essa decisão de levar Cristo contigo. Vem, 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 sai, vem, isso, vem, isso. Igreja, ora, 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 que tem mais pessoas que precisam se reconciliar. Vem, vem. Pode vir, isso, pode vir. Hoje é uma grande colheita. O Senhor falava ao meu coração. Hoje é uma grande colheita, vem. A alegria de quem está trazendo, a alegria de quem está recebendo. Saia do seu lugar, venha, vem, deixa eu ser insistente um pouco mais.